Boa tarde, meus amigos. Espero que todos estejam muito bem com a graça de Deus Pai. Comecemos com a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos do mal, que assim seja com a graça de Deus. Bem, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Hoje nós vamos iniciar o item 5, cujo título é Mercadores expulsos do templo. Vieram em seguida a Jerusalém e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombos. E não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: não está escrito que na minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E entretanto fizeste dela um covil de ladrões? Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuravam um meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Isto está em Marcos 11, 15 a 18 e Mateus 21, 12 e 13. Aqui, gente, a gente tem que voltar e buscar entender um pouquinho também, porque se nós pensarmos bem, jamais será uma atitude de Jesus derrubar mesa de cambistas, cadeiras de quem vendia pombo. Jesus não age assim, a gente já sabe. Por todos os seus ensinamentos, com todo o seu amor, com todo aquele espírito crístico que ele traz em si, isso tudo é num sentido figurado, e não no sentido exato de ir lá, entrar naquele templo que foi construído para se falar em nome de Deus, se pregar o Deus único e fazer esse tipo de coisa, de atitude, né? Com as mãos. Não foi assim. É que o que ele argumentava, o que ele dizia, era como se estivesse derrubando tudo aquilo. Né? Vamos tentar entender um pouquinho esse pedaço para podermos dar prosseguimento. Então, está lá no Velho Testamento que este templo foi construído para que todos que passassem por ele aprendessem sobre o Deus único. Os sacerdotes e fariseus, com o passar do tempo, não queriam que ensinassem isso ao povo. Por quê? Porque queriam manipular o povo, que era ignorante nesse sentido do saber. Eles não sabiam ler, eles não tinham onde procurar, então não queria que ninguém contasse isso ao povo. Aí fizeram deste pátio, que era para todas as nações, um verdadeiro, fizeram dali, né, porque era para todas as nações passarem por ali e falarem sobre o Deus único, eles fizeram um comércio, virou um comércio. Eu acho que deve ser como a 25 de março, ou aqueles lugares que tem várias banquinhas, foi isso que eu percebi quando eu li aqui. Quando se diz nessa passagem que Jesus quebrou e revirou tudo, é no sentido figurado, como eu já disse, pois ele só usou as palavras para esclarecer o povo. Ele lembrou as palavras do profeta Isaías, de que aquilo foi feito para se ensinar sobre o Deus único. As palavras de Jesus é que reviraram os sacerdotes e fariseus por dentro. Por quê? Eles queriam saber disso? Nananina não.
O povo que ali praticava o comércio nem sabiam que estavam indo ali contra os ensinamentos de Isaías, mas os fariseus e sacerdotes sabiam e sabiam muito bem. E sentiram que o peso da palavra de Jesus iam mexer com isso, iam fazer modificar se aquele povo que ali estava começasse a entender o sentido do que Jesus pregava. E aí eles começaram a tramar a prisão e a morte de Jesus. Por quê? Porque as palavras de Jesus passavam ali para eles que queriam dominar o povo como um redemoinho, porque ia tirar aquilo que estava no conforto deles, estava bom para eles, que pensavam só no lucro, no comércio e na colocação do povo ali como submissos, não pensantes, não queria que eles se vissem como iguais, como irmãos, tudo isso, né? Aí tem mais um pedacinho aqui, ó. Jesus expulsou os mercadores do templo. Deste modo, condenou o tráfico das coisas santas sobre qualquer forma. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de lhes estipular preço. Ou seja, lembremos do título principal desse capítulo: Dai de graça o que de graça recebestes. Não se pode cobrar por nada que seja o caminho, o ensinamento para religar o filho com o Pai, ou seja, nos religarmos com Deus. Agora vamos iniciar o título Mediunidade Gratuita. Os médiuns de agora, visto que também os apóstolos tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não venderem palavras que não lhes pertencem, visto que não são produto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre seja dela privado e possa dizer: eu não tenho fé porque eu não pude pagar. Eu não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la de seu objetivo providencial. Vejamos então. A mediunidade todos temos. A mediunidade ostensiva é uma forma de se trabalhar para Deus, para pagarmos mais rápido os nossos débitos e podermos levar os ensinamentos aos irmãos. Esse é trabalhar para Deus. Sendo o veículo, o intermediário, nós não podemos cobrar nada. Sabemos que aquele médium que ainda hoje, nesses tempos em que já temos o conhecimento de que não se deve cobrar por aquilo que de graça recebemos, mas que mesmo assim o fazem, cobram, geralmente ficam ligados aos espíritos menos esclarecidos, irmãos ainda que não conhecem o bem, e ficam ali como marionetes, escravizados por eles posteriormente, porque a espiritualidade amiga não vai querer estar junto desse médium que cobra. Continuando. Todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem por tudo o que é de interesse egoísta, sabe como pouca coisa é preciso para que se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que o chamasse, recompensando-os a tanto por sessão. O simples bom senso repele esse pensamento.
Não seria também uma profanação evocar em troca de dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são queridos? Sem dúvida, agindo assim, podem-se ter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas? Espíritos levianos, mentirosos, espertos e de todas as classes de espíritos inferiores, muito poucos escrupulosos correm sempre a esses chamados e estão sempre prontos a responder a tudo que lhe é perguntado, sem se preocupar com a verdade. Aquele que quer comunicações sérias deve, em primeiro lugar, procurá-las seriamente depois de certificar-se sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Portanto, a primeira condição para se alcançar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material. Aqui nós temos algum ponto, que fala como se cobrasse por sessão. Aquele que cobra, jamais os espíritos elevados trabalham junto deles, porque é alguém que não tem caridade, amor nem benevolência. Por isso que nós vemos numa passagem, é pelos frutos que se conhece a árvore. Vemos também que os espíritos dessa categoria, estão apostos, prontos para responder tudo que o médium que cobra pergunta. Porém, o médium, para ser escravizado por esses espíritos, é assim muito fácil, porque eles têm a mesma sintonia, a mesma falta de amor e seriedade no coração. Esses espíritos ainda imperfeitos acham ótimo quando encontram esse médium aí que cobra pelo que faz. Continuando, ao lado da questão moral apresenta-se uma consideração real e positiva, não menos importante, que se liga à própria natureza da mediunidade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão. Não somente porque seria desacreditada moralmente e logo se assemelharia aos que leem a sorte, mas também porque um obstáculo se opõe a isso. É que a mediunidade é um dom essencialmente móvel, fugidio, variável e inconstante. Ela seria, pois, para o explorador um recurso completamente incerto, que poderia lhe faltar no momento mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, que por essa razão equivale a uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar proveito. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento. É por isso que ela não pode tornar-se uma profissão. Ela apenas existe com a participação dos espíritos. Sem eles não há mediunidade. A aptidão pode continuar existindo, mas o exercício é falso, é nulo. Não há um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de uma manifestação espírita e num determinado instante. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de algo que não se possui. Afirmar contrário é enganar aquele que paga. Ainda mais, não é de si mesmo que o explorador dispõe, é dos espíritos, das almas dos mortos cuja cooperação se colocou à venda. Esta ideia causa repugnância. Foi esse tráfico comprovado pelo abuso, explorado pelos impostores, pela ignorância, pela crendice e pela superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo a seriedade da questão, lançou sobre seus exploradores o descrédito, elevando a mediunidade à categoria de missão. Isso também está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, e Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 11. Neste trecho nós temos algumas partes também para entender. Ele coloca ali sobre a mediunidade, que deve ser gratuita, o trabalho mediúnico, e a diferença entre o trabalho que requer o estudo, aperfeiçoamento,
Porque aquilo que é da pessoa, que é desenvolvido pelo seu talento, pelo seu estudo, pelo trabalho, isso sim, ela pode cobrar. Ela estudou 5 anos mais 2 de residência para ser médico, então ela pode cobrar ali pela consulta, né? E assim por diante, porque é um esforço que ele fez para adquirir essa profissão ou essa habilidade. Mas quanto à mediunidade, não. Recebeu-se de graça. E também não tem como você garantir que essa mediunidade vai estar ali. Mas não é por isso que não deve se cobrar. Não deve se cobrar porque não deve. Porque é um trabalho que não é teu, é da espiritualidade. O trabalho mediúnico só existe pelo trabalho dos espíritos. Porque se faltarem os espíritos, não há mediunidade. E aí teve uma novela que passou um tempo atrás, que eu não vou lembrar o nome, porque o pronome é bem complicadinho, mas que mostrava, o cara era ali um médium e falava as coisas, depois ele perdeu a mediunidade, justamente porque fez mau uso. E aí ele começou a inventar. Então, é o charlatanismo. E quando se refere ali que Moisés proibiu de falar com os mortos, né? Por quê? Porque quando eles estavam saindo do Egito, ele proibiu mesmo que se conversasse com os mortos, porque os médiuns cobravam para dizer o que as pessoas queriam ouvir. Eles cobravam, então os espíritos que estavam ali eram os brincalhões, eram os zombeteiros, eram os imperfeitos ainda, e intuía, ele ia dizer ali o que aquela pessoa queria ouvir. Então ele proibiu isso, porque já estava virando um grande comércio, o que é proibido. E aí a gente vê que no finalzinho ele coloca o verdadeiro médium, aquele que trabalha com os espíritos superiores, é um missionário. Acabam abdicando da própria vida para se dedicarem ao trabalho com um plano superior. Não são todos os médiuns, nós temos o exemplo aí, Chico Xavier, né? A vida que ele tinha, o quanto ele trabalhava para o sustento físico e ainda assim ele passava ali madrugadas no trabalho dele. E é sempre o livre-arbítrio que faz com que o médium seja auxiliado pelos bons espíritos ou não. Vai depender das suas escolhas, da sua sintonia e do seu modo de ser e de viver. Porque não adianta ler, não praticar, não querer entender, tapar os olhos e os ouvidos, continuar fazendo tudo errado e achar que os bons espíritos vão falar, nossa, porque ela lê muito, ela sabe o que está na literatura sobre a mediunidade, então irei acompanhá-los. É pelo exemplo que se conhece, a gente já viu isso. Vamos à leitura do item 10. A mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada, santa e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade de cura. Assim é que o médico oferece o fruto dos seus estudos, que fez à custa de sacrifícios muitas vezes árduos, o magnetizador. Dá o seu próprio fluido muitas vezes, até mesmo da saúde. Portanto, ambos podem colocar preço nisso. O médium, curador, por sua vez, transmite o fluido salutar dos bons espíritos, e isso ele não tem o direito de vender. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada recebiam pelas curas que faziam. Aquele, pois, que não tem do que viver, que procure recursos em outros lugares, menos na mediunidade, e que apenas dedique a ela, se for o caso, o tempo que lhe possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifícios, enquanto se afastarão daqueles que esperam fazer da mediunidade um modo de subir na vida. Ou seja, de novo nós vemos, os bons espíritos se afastam daquele que quer se aproveitar da sua mediunidade. Nem sempre é o dinheiro, por vezes a pessoa quer a fama, o prestígio, ou fazer barganha com as pessoas, né? Olha, eu vou rezar por você, eu vou fazer isso por você, eu vou... Não é por aí.
Deus não aprova esse tipo de uso da mediunidade. Por quê? Porque Deus é amor. Deus não quer que ninguém faça promessas a Ele para conseguir algo. Ele quer que entendamos que Ele é amor, que ama a todos igualmente. Quer que façamos em nós as modificações necessárias para estarmos bem, que busquemos o conhecimento, que busquemos a verdade. Busquei a verdade e a verdade vos libertará, diz Jesus. E é isso. Então, quando nós lemos esse capítulo, a gente descobre ali. Descobre não, são coisas que nós já vimos em vários estudos, mas ele vem ali no próprio Evangelho para dizer: presta atenção, filhos amados. Vós que estáis aí participando de uma casa espírita, aprendendo sobre a mediunidade, aprenda primeiro que jamais ela deve ter um preço, o de cobrar, o de fazer barganha, o de fazer troca. O que se faz na mediunidade é ser um intercâmbio entre a espiritualidade amiga, entre esses espíritos que vieram bem antes de nós e nos deixaram as obras aí, como é o caso de Chico Xavier e André Luiz. Quantas obras trouxeram para nós para que entendamos ali os mecanismos da mediunidade, para que aprendamos a dominar esses domínios. Tem até o livro, né? Nos domínios da mediunidade, que é do estudo de segunda. Para quê? Para que nós tenhamos como conhecer o que acontece. E mesmo lendo, mesmo estudando, muitas vezes temos dúvida. Mas uma dúvida que não pode ficar é que pedimos essa mediunidade em benefício próprio, para que consigamos reduzir ali os nossos débitos de uma forma mais rápida. Então, não pode ser cobrado e devemos ter em mente aquele que cobra, se ali a espiritualidade que não é do bem, como diria minha netinha, não é do bem. Por quê? Porque são irmãos nossos, mas ainda não estão esclarecidos sobre o amor de Deus e que não deve ser assim. E o encarnado que se sujeita a isso está se comprometendo ainda mais. Então que saibamos fazer uso da nossa mediunidade àqueles que a têm de forma ostensiva, né? Em forma de trabalho mesmo, de psicofonia, psicografia e vidência, clarividência, tudo isso em benefício aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos. Sempre com muito amor no coração, sempre ali ligados à espiritualidade amiga, a Jesus nosso Mestre e a Deus Pai. Então, meus amigos, esse capítulo se encerra por aqui e que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus esteja aí fazendo parte de cada dia da semana de vocês, a cada minuto. E que vocês consigam ser um pouquinho melhor em cada dia, pois esse é o nosso objetivo rumo à nossa evolução moral. Beijos! Boa tarde a todos, queridos irmãos, que Jesus esteja com cada um. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item 1, Conhecimento do princípio das coisas. 17. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas?
O véu se ergue na medida em que ele se depura, mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. 19. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar em alguns conceitos da natureza, alguns segredos. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Nota de Kardec: quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa do testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue aprender. Nota de Kardec: é através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu destino futuro. Então vejam, amigos, que nesse item conhecimento do princípio das coisas, Kardec, através das perguntas, e os espíritos, através das respostas, nos elucidam que não podemos conhecer tudo nesse momento porque não temos ainda a capacidade. Dá sim para a gente ir compreendendo isso quando a gente vê que a evolução da ciência não tem fim. No passado, se observarmos lá a história, no passado se acreditava que a Terra era plana. Hoje já se sabe por meio da ciência, de toda a tecnologia, que a Terra é uma esfera, né? É um planeta, e não existe essa questão de um precipício lá no horizonte onde o nosso olhar alcança. Havia há muito tempo atrás, lá pelos séculos passados, esse medo de que, além do olhar, por exemplo, que alcançamos, existisse ali um precipício, né? E, na verdade, foi constatado que não é assim. De outras vezes, a ciência foi trazendo várias coisas que depois ali foram sendo constatadas com estudos maiores. E aí ele diz, né, que vai ali pegando na questão do orgulho do homem, porque ele percebe que está longe de conhecer verdadeiramente as coisas. Então fica claro que Deus só vai nos dando oportunidade de conhecer na medida em que temos condição de compreender. No item 2, Espírito e Matéria, Kardec faz as seguintes perguntas e os espíritos dão as seguintes respostas. 21. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele num certo momento? Só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância que possais imaginar o início da sua ação, podeis compreendê-lo um segundo na ociosidade? 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que não tem extensão. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão,
pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. 22a. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito. É o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Nota de Kardec. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. 23a. Qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas para nós, é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. 24. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? São distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. 25a. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Por espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. É necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. 26. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como um elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta
e sob a ação do Espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. 27a. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. 28. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Nota de Kardec. É um fato patente. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contatos necessários. Que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito. Que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a esta inteligência suprema que chamamos Deus. Então, Kardec nos elucida aqui no item 2, Espírito e Matéria, sobre essa questão da matéria, da ligação do espírito a esta, onde ele cita que é necessário que exista um fluido intermediário, porque o espírito não tem forma. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, portanto não tem forma. Porém, Deus nos criou simples e ignorantes e quer que a gente evolua, chegando ao ponto próximo da perfeição, a perfeição relativa. Então, para isso, precisamos nos utilizar da matéria para nos desenvolver. Por isso, quando estamos já na condição hominal, encarnamos com a forma já de espíritos, encarnamos para ganhar experiência, sabedoria e poder progredir. E para nos encarnarmos numa matéria tão grosseira, é necessário uma matéria sutil. Essa matéria sutil é o intermediário que nos liga ao corpo de carne. Vamos ver que é o perispírito de que estamos falando.
todo tipo de matéria sutil que não percebemos com os 5 sentidos do corpo físico, não podemos pegar, ver, ouvir, experimentar, né? Então, esse tipo de matéria sutil é uma matéria que também sai do fluido cósmico universal, de onde tudo sai também. Então, tudo que existe no planeta ou no universo, todas as plantas, animais, mesmo o corpo do homem, tudo é formado a partir do fluido universal. Mas também existem matérias as quais não vemos, não pegamos, não sentimos, que também é formada a partir do fluido universal. É uma matéria mais sutil, como o perispírito, por exemplo, que é o liame que nos liga ao corpo de matéria para que a gente possa seguir ali o nosso aprendizado. E do fluido universal aprendemos aqui que são formados outros tipos de fluido que não que podemos denominar como fluido elétrico, fluido magnético, que são modificações desse fluido universal. Então, toda a matéria, seja ela tangível, visível ou não, uma matéria que não vemos, sutil, todas elas partem do fluido cósmico universal e através ali das combinações tomam para nossa compreensão outros nomes, fluido magnético, fluido elétrico, entre outros, até mesmo perispírito ou corpo físico e tudo mais. É muito legal isso, né? Porque vamos ali tomando dimensão, né, de tudo que nos cerca, porque nem tudo que sentimos, mesmo nós que sentimos, podemos ver e sentir com os 5 sentidos, mas podemos intuir, perceber outras situações, né, sutis, que nos envolvem, que acontecem à nossa volta. Então, quanto mais vamos aumentando o nosso conhecimento, experiência, a nossa percepção dessa natureza divina também vai aumentando e vamos ali percebendo aos poucos, além do que a matéria mais bruta, que percebemos através dos 5 sentidos, pode nos mostrar. Vamos agora, aliás, o nosso tempo está já se esgotando para o estudo de hoje, né? E o próximo item que vamos ver seria propriedades da matéria. Vamos fechar esse capítulo então, lendo no próximo item, propriedades da matéria, as perguntas que Kardec faz e as respostas dadas pelos espíritos. Vai dar tempo sim. 29. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para nós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. Nota de Kardec. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. Então, ponderabilidade, né, é atributo essencial da matéria. Então, Kardec vem perguntar sobre isso e os espíritos já dizem, né? Da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para nós. Então, nós não podemos percebê-la, por exemplo, pegá-la e o seu peso. Por quê? Porque
há matérias que partem desse fluido cósmico universal que não tem peso. Nós não vamos percebê-la com o nosso corpo físico, né? Porque pela sutileza desse tipo de matéria. Então, a ponderabilidade, ela é, de certa forma, uma propriedade da matéria, como diz aqui. Mas a matéria etérea e sutil que forma esse fluido, ele é imponderável. Então, não conseguimos, por exemplo, pesá-lo, né? Aí na pergunta número 30, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Olha a resposta, de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Então, na pergunta 30, nós vimos que, como a gente já havia comentado, que tudo parte do fluido cósmico universal. Por isso que quando Kardec pergunta, a matéria é formada de um só ou muitos elementos? Os espíritos respondem, de um só elemento primitivo. Então, tudo sai desse elemento primitivo para constituir, através de variadas combinações, vários tipos de matéria, as sutis e as mais grosseiras. Pergunta 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Resposta: das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Vejam vocês que fica claro aqui, por exemplo, a questão da água. A água, dependendo da condição que estão ali ligadas as moléculas, ela pode se tornar sólida, líquida ou gasosa. Então, de onde provém as diferentes propriedades da matéria? Dessas modificações elementares. Pergunta 32. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Aí vem a nota de Kardec. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos da mesma maneira. Enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, outro a acha má. Uns veem azul e outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Resposta: sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí o próprio Herculano Pires, nesse livro, nessa tradução, ele coloca aqui o item 1, uma explicação. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, as mais diversas propriedades, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias, só havendo um elemento primitivo e as modificações dos diferentes corpos sendo apenas modificações desse elemento. Resulta que as mais inofensivas substâncias têm o mesmo princípio que a mais deletéria. Uma modificação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Assim, a água
que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção do oxigênio. Olha que esclarecimento interessante aqui que Herculano faz sobre a questão das combinações ali da matéria. Mas tudo, qualquer tipo de matéria surge do fluido cósmico universal. Continuando aqui, vamos ver uma nota de Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, que não pelo pensamento, a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Pergunta 33A. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que variam de acordo com a intensidade da força e a direção do movimento? Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Pergunta 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. 34A. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula está longe da molécula elementar. E o último item, no item 4, espaço universal, pergunta 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supões limites para ele? O que haveria além? Isso confunde a tua razão, bem o sei, e no entanto a razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito de todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender. Aí vem uma nota de Kardec. Supondo-se um limite para o espaço, qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. E a última pergunta desse item que Kardec faz, 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do universo? Resposta: não. Nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa a teus sentidos e a teus instrumentos. E aí tem uma nota aqui de Herculano, no finalzinho dessa resposta. Todos esses princípios estão hoje comprovados pela investigação científica, mesmo no campo do mais ortodoxo materialismo. Então vejam vocês que o nada não existe. Tudo é alguma coisa criada por Deus. O que acontece é que com a nossa limitação ainda, porque estamos muito longe da perfeição, não conseguimos compreender com clareza toda a criação de Deus no universo. Então nós conseguimos até esse momento, pelo menos, compreender que toda a criação de Deus está imersa
no fluido cósmico universal. Nosso planeta, como todos os outros, os astros, as estrelas e tudo mais. Tudo está envolto do fluido cósmico universal. E é a partir do fluido cósmico universal que o planeta e tudo que existe no planeta, toda a parte gasosa, mais material, mais grosseira, líquida, enfim, tudo surge desse fluido cósmico universal. Tudo se forma a partir do fluido cósmico universal. Então vamos perceber aí que existem matéria que sai desse fluido cósmico universal, em que podemos sentir com os nossos 5 sentidos físicos do corpo grosseiro, e existem matérias também, como nos foi esclarecido aqui, que também são formadas a partir desse fluido primitivo, né, fluido cósmico universal, mas que não temos condições de perceber com esse corpo grosseiro quando nos encarnamos, mas que existem porque são matérias sutis. Uma dessas matérias, por exemplo, é o próprio perispírito, porque saímos da mão de Deus, né, como espíritos, feitos à sua imagem e semelhança, portanto sem forma, sem, né, a centelha ali, mas para evoluirmos, aprendermos, encarnamos em corpos feitos a partir desse fluido cósmico universal. Seja o corpo grosseiro, quando precisamos nos ligar ao corpo físico numa encarnação, seja o nosso corpo perispiritual, que é o liame que nos liga ao corpo mais grosseiro, mas que, ao nos desprendermos, continuamos com esse corpo sutil que nos dá a forma do espírito ali. Mais para frente vamos nos aprofundar. Agradeçamos a Deus pela oportunidade do estudo e assim vamos nos conhecendo cada vez mais, nos valorizando enquanto filhos de Deus, e é muita gratidão mesmo poder estar fazendo parte desse universo, ganhando cada vez mais uma lucidez para que a gente possa agir de uma maneira mais assertiva nesse plano que Deus tem para cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos sempre de todo o mal. Uma boa tarde, irmãos amados. Até o próximo estudo.